como fechar matrículas de mais de um instrumento? Preciso dar desconto para isso? Lá na Starling, a gente, quando abriu, o Matheus né, veio da Berklee, né? Tinha pouco tempo que a gente tinha vindo de lá. E uma coisa que ele sempre falou foi o seguinte, não adianta, a visão, né? Não adianta o cara estudar somente um instrumento dele e ele não ter noções teóricas de harmonia, de percepção, né? Uhum. Então ele falou assim, Tati, eu quero que todo mundo tenha esse caminho natural, que venha fazer o instrumento, mas que façam aula de teoria musical, harmonia e percepção. Aí o que eu fiz? Uma forma de fazer essas pessoas fazerem essa parte teórica é fazer um combo, um valor muito acessível, ou seja, quase não pagando pelo valor daquelas aulas. Então, durante, acho que uns 5 anos, a gente está com 7, durante uns 5 anos, a gente vendia muito um pacote chamado Passe Livre, que era o seu instrumento em turma e aula de teoria em turma também. Porque a gente explicava essa visão, que não adiantava nada o cara ir para o seu instrumento, saber parte técnica do instrumento, mas não entender a música num contexto geral. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um valor meio que simbólico. Por exemplo, não sei, se a mensalidade fosse 500, a gente cobrava 600 o passe livre, ou seja, 2 matérias pelo valor de 600. E a pessoa fazia a parte teórica e continuava, inicial a teoria musical, depois harmonia 1, harmonia 2, harmonia 3, percepção 1, 2 e 3. Enfim, hoje a gente tem essas matérias separadas, quase não sai mais o passe livre. Então a gente também vende separado com valor simbólico. Por exemplo, se não tão mais simbólico, né? Porque agora as aulas se tornaram mais robustas, as aulas agora têm 1h30, que a gente faz metade harmonia e metade percepção. Então, a gente vende ela separada também, mas com valor, a pessoa paga o valor principal, por exemplo, uma aula particular, ou até uma aula em turma, a segunda a gente faz com valor diferenciado. Por exemplo, se a primeira é 550, a segunda é 300. E também tem um detalhe, o rapaz está perguntando ali, possivelmente é o seguinte, ele vai para uma escola, o cara está fazendo uma aula particular de guitarra, ele quer fazer uma aula particular de baixo, por exemplo. Tá. Não se enquadraria nisso. Não porque, se enquadraria. Para viabilizar um valor desse, essas aulas são em turmas, né? Todas essas que eu falei são em turmas. Aulas particulares lá na Starling, a gente, obviamente, o aluno tá vindo, ele quer fazer 3 aulas particulares, a gente dá um desconto, é claro, a gente quer que o cara feche. E a gente viabiliza isso. A aula particular já é mais cara, então você tem condições ali de dar um desconto se a pessoa fecha mais de um. Mas não tem essa obrigatoriedade, né? Já com aulas em turma, se você dá já de cara esse valor diferenciado, a tendência dessa pessoa fechar é muito maior. Uhum. Né? Então, vale a pena você pensar em pacotes assim, de aulas. E uma coisa que eu falo, como oferecer mais aulas. Cara, tudo depende do perfil do aluno. Não adianta você ser uma escola também que vai enganar pessoas. Às vezes, vamos pensar aqui num perfil de um cara... A gente não tá falando nem de criança, né, baby? A gente tá falando aqui de alunos já adultos, tá? Um cara, um perfil, por exemplo, que a gente lá tem na escola, é um perfil complexo, que é de médicos. Então, os caras são formados já, né? Já ganham bastante dinheiro aí na medicina, agora já tá mais relax, quer voltar pro sonho de adolescência, de quer tocar guitarra. A gente já sabe que esse perfil, o cara não tem tempo. Eu não vou tentar enfiar várias coisas nesse cara porque o cara tem dinheiro. Porque o cara vai fazer 1 mês, 2 e vai trancar. Uhum. Então, você precisa de entender o perfil do seu aluno. Mas, por exemplo, o cara já está aposentado, ou então um cara de meia idade, que ele, sei lá, trabalha com tecnologia, ele tem um tempo maior para estudar em casa, e você vai oferecer a guitarra particular e uma guitarra em turma. De cara, porque eu explico os benefícios da guitarra particular e a guitarra em turma. Qual é? Na guitarra particular, o cara vai olhar para o aluno e vai ver todas as dificuldades e problemas daquele aluno. A atenção está voltada para o aluno, para o repertório que o aluno quer. Já na aula em turma, quais os benefícios do garoto, do estudante na aula em turma? Ele vai aprender não só com o professor, porque ele ali não é ele o foco, é a turma. Então ele vai ver
as deficiências e perguntas de cada um dos seus colegas, que pode ser uma dúvida que ele tenha, entendeu? Então, as aulas em turma, ela tem essa questão da dinâmica, você aprende muito em aula em turma. Eu falo que você aprende muito em aula em turma e refina na aula particular. Então, eu gosto sempre da pessoa que tem uma condição melhor, eu sempre matriculo em duas, particular, o mesmo instrumento, particular e em turma. Você concorda? Você acha que isso que eu falo é papo de vendedor ou você acha que é verdade? Não, eu acho que é verdade, sim. Não, por exemplo, eu que tive a oportunidade de estudar na maior instituição de música do mundo, a gente tinha uma aula particular de 30 minutos por semana. É mesmo? Todas as outras aulas eram em turma. Em grupo, né? Em turma, no caso. Então, assim, eu gosto muito da dinâmica de turma. Todas as minhas aulas que eu ainda dou são aulas em turma. E assim, hoje mesmo alguém me perguntou sobre questão de você colocar alunos de níveis diferentes na mesma turma. Eu falei, para você colocar alunos de níveis diferentes na mesma turma, você tem que ter um método muito claro para isso, para você consiga criar um fluxo que funcione. Se você não sabe, não faça isso. Vai dar ruim, né? Nivele bem. Lá, a minha própria turma de improvisação que eu tenho, que é a turma mais recente que eu abri, são 6 alunos, né? Uhum. Tem alunos em níveis diferentes ali, mas todos possuem um mínimo. Né? Você falou que tinha que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo para entrar nessa turma. Por quê? Senão não fica bom para ninguém. Esse é o problema. Então não adianta você criar uma turma só para ganhar mais dinheiro. Uma coisa que você precisa entender. Se você tem um aluno insatisfeito, você perdeu. Já era. Então, a gente luta muito para que os alunos fiquem satisfeitos. Por exemplo, uma novidade aqui. Nós implementamos essa semana na escola virtual um sistema de envio de mensagem de WhatsApp para cada um dos alunos avisando que a mentoria vai começar. E só a implementação disso já trouxe mais de 100% de alunos para as mentorias. Eu poderia pensar, olha só, eu ofereço 10 mentorias por semana, por mês. Vai quem quer. Só que a gente não tem essa mentalidade. A gente tem o seguinte, vamos atrás dos alunos, porque às vezes estão distraídos. Vamos trazer essa galera para as mentorias, vamos mais atrás dos alunos, falar para eles participarem mais da Jam Session, para eles participarem mais dos desafios. A gente tem, então, essa proatividade. Por quê? Se os nossos alunos estudam mais, se eles estão mais interessados, envolvidos, para a gente é melhor e para o aluno melhor. É um jogo de ganha-ganha. Então, quando você pensa em qualquer coisa... É melhor porque ele vai renovar o plano, é melhor porque ele vai continuar naquele ambiente. Você tem que explicar o porquê que é melhor. Então, é melhor para os dois. Você ganha como um empreendedor, porque o aluno vai ficar mais tempo com você. Isso. Ele vai trazer mais pessoas, ele vai ser um evangelista da escola. Sua marca, E... em contrapartida, você, óbvio, né? Ganha, o aluno ganha, tá melhorando, tá progredindo. Então, sempre tem que pensar sempre isso. A gente roda em NPS, né? NPS é pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação, a gente roda todos os meses o que a gente pode fazer melhor, o que não gostou, o que tá gostando mais. Então, pra gente, não é uma hipocrisia falar... o cliente tem que estar satisfeito, ou não tem que estar satisfeito. Não, pra gente é uma prioridade, na verdade. Porque se ele não está satisfeito, o meu negócio vai decair, não crescer. Tem uma escola famosa no Brasil, obviamente eu não vou falar o nome, que vem muito com essa pegada de vender. Vamos vender método, o cara vai entrar lá, eles empurram para você um método de R$1.500. Não, parcela em 12 vezes. Não, você não pode nem fazer matrícula se você não paga o método. E o que acontece? A escola é campeã de reclamação do Reclame Aqui. Né, os alunos vão lá, saem, ficam insatisfeitos. Depois de, 8, 9 anos de existência da marca, a escola ficou comprometida, ficou com o filme queimado. Então não foi um jogo de longo prazo ali, foi um jogo contrário, né? Foi um jogo começou forte, começou grande e só foi diminuindo. Então você tem que pensar que você não está num jogo de curto prazo, você está num jogo infinito. Então você precisa entregar algo de qualidade. Todo tempo a gente está pensando, preciso regravar aulas, preciso gravar aulas novas, isso na escola virtual. Lá na escola presencial, qual que é a nossa mentalidade? E aí, vocês estão satisfeitos? O que a gente pode fazer para melhorar? Criar um ambiente mais gostoso? Pocket shows, envolvimento dos alunos, jam sessions. Sempre ouvindo os alunos, deixando os alunos sempre indo para casa falando assim, nossa, hoje foi demais. Né? A gente sempre fala isso, tem que ser o efeito uau. Sim. O aluno, a gente quer que ele saia da sala, saia da escola assim, uau, que grande dia que eu tive aqui. E até por isso que a gente está sempre fazendo os treinamentos com a equipe, com os professores, com a galera da secretaria, para que realmente, porque a gente é um ser humano, a gente é ser humano, né? Então, a gente está sempre buscando a zona de conforto. Relaxado, tranquilo, deitado.
E o professor é a mesma coisa na sua escola. O cara começa cheio de vigor, mas de repente ele vai, né, perdendo. Né? Não é que o cara é ruim. É você que, como gestor, que tem que ver isso, cara. A galera deu uma acomodada. Vamos levantar aí, vamos fazer um treinamento. Não é porque o cara é ruim, é porque é o natural procurar essa zona de conforto, né? Então você que é dono de escola que tá vendo a gente aí, vale sempre a pena, sabe? Ter reuniões de grupo, fazer dinâmicas, passar a visão da empresa, passar um treinamento, levantar o astral da galera, positividade também, sabe? Aquela coisa da mentalidade positiva, o pessoal fala isso. E tem muitos críticos dessa mentalidade positiva, mas eu estava lendo essa semana, né? Cristo, ele tinha a maior mentalidade positiva. Então, para os seguidores de Cristo, nós temos a obrigatoriedade de ter a mentalidade positiva. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Então, a gente como líder, a gente tem que passar isso para os nossos liderados, para os nossos funcionários, colaboradores. E nunca esmorecer. Deixa para esmorecer lá dentro do seu quarto, lá dentro da sua casa, mas chegou na empresa, vira a chavinha, sabe? Frequência lá no alto. Vamos lá, galera, e aí, como que estão as coisas hoje? Vamos reunir aqui rapidinho. E aí, como que você tá, professor? Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? Levantar a frequência da galera, sabe? Sair daquela zona de conforto, daquela linha mais todo mundo na mesma frequência? Não, levanta a frequência. É isso aí. Como a gente chega lá na segunda-feira? 110%, ligado 220. Afinado 440. Aí a gente já chega lá na escola, muito engraçado, já arrumando, organizando. A galera, eu acho até que fica até um pouco estranho, porque a gente tem a gerente lá da Starling, que ela cuida da organização, os professores também. E quando a gente chega e ajeita as coisas, eu acho até que eles podem até pensar, não tô fazendo direito, eles não estão gostando do que eu tô fazendo, mas não é isso. É porque tem aquela questão mesmo do olhar do dono, de ver as coisas assim, com uma visão de cima, do alto. Não é ver o defeito que a pessoa não fez, é ver como pode estar melhor o ambiente, o clima, sabe, a frequência do lugar. Então, se você não faz isso, agora não tem desculpa.